O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 17. Capítulo 17. Uma constelação. Eles são os seres absolutos que representam cada estrela, reinando como entidades divinas na Battle.net. Não se sabia muito sobre a constelação, mesmo na minha vida passada. Após o término do período tutorial do Battle.net, uma seção Constellation foi adicionada à janela de status de todos os jogadores. No entanto, poucos jogadores receberam patrocínio do Constellation. Somente aqueles com habilidades excepcionais entre os jogadores da Diamond League e acima foram escolhidos pela Constellation. A razão pela qual os terráqueos não receberam patrocínio foi simples. Depois que o tutorial do Battle.net terminou em 2020, começou a Liga Espacial, onde os terráqueos tiveram um desempenho ruim. Eles devem ter pensado que era uma estrela destinada a ser rebaixada e depois condenada. E mesmo que a constelação oferecesse patrocínio, não era de boa qualidade. As penalidades foram imensas, correspondendo às habilidades concedidas, fazendo com que muitos sofressem muito com a interferência das constelações. O patrocínio do Constellation foi realmente uma faca de dois gumes. Mas Sang Jihan estava preparado para manusear tal espada. Para ele, quanto mais patrocínio da constelação, melhor. Já tenho um plano para um assento no Constellation. Mas, com certeza venderei a opção de expandir o slot do Constellation na loja de conquistas. Considerando os itens vistos até agora na loja de conquistas, a possibilidade era muito alta. Então, valeu a pena almejar a recompensa conhecida como Rainha das Sombras, da constelação. No entanto, as condições são rigorosas. O número de espectadores no Coliseu era o problema. O tamanho do Coliseu tornou relativamente fácil identificar o público disperso, mas o número parecia ultrapassar pelo menos 1000. Seong Jihan relembrou os elfos que estavam sentados nos assentos dos espectadores. Elfos brancos estavam sendo mantidos em cativeiro pelos elfos negros. Superficialmente, a hierarquia de poder era clara. No entanto, o fato de o nome da constelação ser Rainha das Sombras o incomodava. Ao contrário das aparências, pode haver uma rainha entre os elfos negros. E para provocar os elfos na plateia. Havia uma barreira poderosa na borda da arena, e rompê-la e provocar os elfos na plateia era impossível com a força de um bronze. Esta restrição aplicava-se até mesmo a Seong Jihan, que possuía poder marcial. 1. Como Seong Jihan pensou profundamente ao voltar para casa após sair. Tio, parabéns por estabelecer um novo recorde. A sobrinha Yoon Seo saiu de seu quarto e parabenizou Seong Jihan. Novo recorde? 10 mortes em uma partida de sobrevivência. É realmente incrível. Yoon Seo estava pulando como se fosse sua própria conquista. Oh, aquilo. Você estava assistindo? Claro, eram muitas pessoas. Achei que não haveria mais ninguém. Então queria ser o primeiro, mas já havia cerca de 1000 pessoas. Realmente, isso é mais do que eu esperava. Sim, e mais tarde, o número de espectadores continuou aumentando e ultrapassou os 3000. 3000 espectadores para uma transmissão de nível bronze. Considerando que a audiência média de uma transmissão de nível ouro foi de cerca de 2000, sua conquista foi impressionante o suficiente para se orgulhar. No entanto, a reação de Seong Jihan permaneceu calma. Comparado com os registros de sua vida passada, esse número foi apenas o começo. Mas as pessoas queriam patrocinar o GP. Eles ficaram desapontados porque o tio bloqueou completamente os patrocínios. É assim mesmo? Talvez tenha sido porque ele mudou as configurações de transmissão por hábito, evitando mensagens de patrocinadores. Em sua vida anterior, ele tinha bastante GP, então desligou as irritantes mensagens dos patrocinadores que apareciam durante as batalhas. Mas as coisas são diferentes agora. Atualmente o GP era crucial, ainda mais nas ligas inferiores, onde algumas mensagens não afetariam muito a luta. Terei que alterar as configurações novamente. Sim, mas já que isso pode interferir nas lutas do tio. Vamos esconder as mensagens dos patrocinadores abaixo de 10.000 GP da visão dos jogadores. Oh, 10.000 é muito barato? Se fosse em won coreano, 10 milhões não seriam considerados baratos? Ou não, é muito caro? Yoon Seo repetiu seus pensamentos enquanto coçava a cabeça, aparentemente despreocupada devido à sua vida como filha do Rei da Espada. 10.000 GP, certo, bem, é bronze, então não há escolha. Seong Jihan tinha uma compreensão razoável do valor do dinheiro, mas tinha algumas crenças não convencionais. Fico feliz que as mensagens não inundem muito a tela. Verdade, que tal 50.000? Não, já que é apenas o começo. Sejamos humildes. Seong Jihan e Yoon Seo estavam preocupados desnecessariamente. Ao observar Seong Jihan alterando as configurações de seu canal Battle.net, Yoon Seo de repente percebeu algo e perguntou com uma expressão de surpresa. Mas tio, no que você estava pensando antes? Você tinha uma expressão preocupada no rosto. Oh, aquilo, há uma missão para encontrar a Rainha das Sombras entre os elfos nos assentos dos espectadores. Uma missão? Existe algo assim no Battle.net? Sim, apareceu depois de conseguir 10 mortes. Seong Jihan respondeu naturalmente à pergunta de sua sobrinha, que a aceitou com compreensão devido aos muitos aspectos não revelados da Battle.net. HMM, a Rainha das Sombras.
Há cerca de 1000 elfos nos assentos dos espectadores e eu estava pensando em como encontrá-la. Missões como essa existem, hein? Considerando que é bronze, parece que sim. Assentindo com as reflexões de sua sobrinha, Seong Ji-han continuou a ajustar as configurações do canal Battle.net. Tio, você quer que eu ajude? Eu realmente não tenho mais nada para fazer. E quanto à escola? O professor da sala de aula entrou em contato comigo. Por causa dessa situação, disseram que posso tirar uma semana de folga da escola. Talvez devido ao fato do rei da espada Yoon Se-jin se tornar um cidadão japonês, o professor da sala parecia ser atencioso. Claro, seria bom se você ajudasse, Sea. Não seria bom ficar em casa sem nada para fazer. Então ter algo em que focar seria bom. Seong Ji-han aceitou a oferta da sobrinha sem esperar muito. Tudo bem, tio, definitivamente encontrarei a Rainha das Sombras. Prometa-me uma coisa mais tarde. Promessa? O que é? Diga-me agora e farei isso imediatamente. Não, se você concordar imediatamente, não haverá uma sensação de realização. Prometa-me assim que eu a encontrar. Sang Ji-han ficou confuso sobre o que ela iria pedir, mas assentiu calmamente. Entendi. Depois de encontrar a Rainha das Sombras, concordarei com qualquer coisa. Ótimo. Preciso encontrá-la imediatamente. Com isso, Yoon Se voltou para seu quarto. Ela é tão enérgica. Ao vê-la assim, Sang Ji-han riu e entrou em seu próprio quarto. Ele decidiu deixar temporariamente de lado a missão épica que não seria facilmente resolvida. Havia algo mais que ele precisava fazer antes disso. Quanto ao atributo único, Bahren's Unique Stat, que ficou em primeiro lugar no mundo. Ele precisava obter a força. No dia seguinte, você absorveu o poder divino de uma relíquia de outro mundo. Seu poder divino atingiu 10. De agora em diante, você só pode absorver o poder divino de relíquias de grau C ou superior. Seong Ji-han levantou-se da pilha de relíquias. Embora a mensagem afirmasse que ele só poderia absorver o poder divino de relíquias de grau C ou superior, isso não importava. Ele finalmente alcançou o verdadeiro poder divino 10, excluindo o efeito do título. Ele foi para a sala de treinamento localizada nos arredores da cobertura. Talvez porque o rei da espada Yoon Se-jin tenha usado este local para experimentar suas técnicas de espada, a sala de treinamento foi construída inteiramente a partir de um metal especial que absorvia o choque. Fogo. Ji-han nunca usou a magia básica, fogo, depois de escolher a classe mago, mas ele a usou primeiro na vida real, em vez de no jogo. Era um incêndio precário que parecia apagar-se a qualquer momento. Como esperado, não sou adequado para ser um mago. Seu poder mágico era 5, e você só podia usar metade de suas habilidades na vida real. Então a produção da magia básica era menor que a de um isqueiro. Vamos adicionar poder divino a isso. Seong Ji-han relembrou as palavras de Bahren. Um pensamento de repente passou pela minha cabeça enquanto eu estava em bronze matando zumbis. O que aconteceria se eu misturasse poder divino com poder mágico? Isso só foi possível porque foi você. Você poderia obter poder divino escolhendo a classe suporte, mas poder mágico era algo que você poderia usar se fosse um mago. A ideia de infundir o poder divino na magia era algo em que qualquer um poderia ter pensado. Mas apenas Bahren, que tinha o dom das 2 janelas de status, poderia trazê-la à realidade. Sim, meu grande presente, 2 janelas de status, imediatamente tornou essa ideia uma realidade. Eu sempre dominei o mapa de defesa, e distribuí minhas estatísticas uniformemente entre poder divino e poder mágico, 1 ponto cada. Os olhos turvos de Bahren, devido ao seu estado de embriaguez, estavam tão brilhantes como sempre naquele momento. E no momento em que o poder divino atingiu 10, oh meu Deus, uma estatística única veio até mim. Sim, a marca registrada de Bahren, Force. Força. Um novo atributo único que surgiu quando o poder mágico e o poder divino se fundiram. Foi um poder absoluto que governou o espaço. A força de estéreo. Mesmo enquanto Seong Ji-han pensava sobre isso agora, era um poder imenso. Se Bahren tivesse melhor controle, ele teria mostrado um desempenho verdadeiramente de primeira linha. No entanto, ele era terrível nisso. Em situações de emergência, ele entrava em pânico facilmente e muitas vezes não conseguia controlar seu poder, causando danos a seus aliados. Força, eu vou conseguir e mostrar a você, estéreo. A força continha inúmeras possibilidades. Seong Ji-han planejou usá-lo como uma espada de 2 gumes junto com sua força. Não será fácil. No entanto, força, não foi fácil para Seong Ji-han. Seguindo o conselho de Bahren, ele aumentou o poder divino para 10 e incorporou a magia, mas não combinou bem. Não está misturando bem por enquanto. Embora ele fosse bom em usar o poder divino, suas habilidades mágicas eram deficientes. Quando ele tentou incorporar o poder divino, o fogo desapareceu em uma ação reflexa. Mesmo que ele conseguisse de alguma forma, sua magia não conseguiria manter sua forma por muito tempo e a chama se extinguiria. Talvez eu precise aumentar meu poder mágico. Seu poder mágico era 5 e parecia que não estava se manifestando adequadamente, já que era o valor mais baixo possível. Ele poderia aumentá-lo já que seu nível aumentou em 2 graças ao jogo do dia anterior.
Vamos nos concentrar no que posso alcançar primeiro. Alocar pontos diretamente para força, seu futuro atributo único, era incerto. Mas gastar os pontos restantes em poder mágico parecia um desperdício. Vou fazer uma pausa no jogo hoje. Seong Ji-han se resolveu e começou a praticar novamente. Suspirar. De manhã até a noite. Seong Ji-han continuou tentando a fusão do poder divino e da magia. Mas não houve resultados distintos. Ainda assim, houve resultados inesperados. Seu atributo Magic Power era tão baixo que a mana de seu coração se esgotou rapidamente, tornando a prática impossível. Devo usar QI? Esperando que seu poder mágico se recuperasse, Seong Ji-han pensou em extrair QI do Dantian inferior, a fonte da energia interior. Embora não fosse um método adequado para o nível bronze, graças à sua experiência, Seong Ji-han tentou manipular o QI do Dantian inferior e convertê-lo em mana dentro de seu coração. Apesar da perda de QI. No final, usar magia era o que importava agora. Reabastecendo sua mana com QI, Seong Ji-han usou magia mecanicamente novamente. Fogo. Então, ele precisava misturar o poder divino sem dispersá-lo. À medida que o poder divino se fundia, a chama tremeluziu mais uma vez, possivelmente devido à mana insuficiente. Vamos infundir QI como último recurso. Seu QI estava quase esgotado agora. Se ele falhasse desta vez, Seong Ji-han decidiu explorar outros métodos e extraiu o QI do Dantian inferior. Assim, o QI do Dantian inferior, o mana do coração e o poder divino da cabeça convergiram perfeitamente dentro do fogo. Naquele momento, você teve sucesso na integração temporária do QI dos 3 Dantians. O poder divino que reside no Dantian superior, o poder mágico no Dantian médio e a energia interna no Dantian inferior têm diferentes naturezas de energia. No entanto, eles têm o potencial de se unirem como um só. Uma mensagem do sistema apareceu inesperadamente, diferente da força originalmente procurada. Você deseja tentar a integração dos 3 Dantians? Aviso. Tentar esta integração com o seu nível atual representa um perigo significativo. Isso pode prejudicar sua vida. Durante o período do tutorial no Battle.net, nunca houve uma mensagem de aviso sobre riscos de risco de vida. Seong Ji-han viu a mensagem e sorriu. Se fosse perigoso o suficiente para que uma mensagem de aviso aparecesse, a recompensa será enorme. Ele falou com uma voz cheia de confiança. Vou tentar a integração dos 3 Dantian.